Por que às vezes a gente toma determinada decisão? Por que às vezes a gente toma determinada ação? Por que às vezes a gente acaba agindo e naquela hora a gente fala, caramba, eu não queria ter feito isso, mas eu fui lá e fiz. Então, nessa hora eu convido você a chamar mais pessoas, porque as pessoas podem se beneficiar com uma palavra hoje, pode mudar o dia delas, pode trazer uma nova perspectiva, pode trazer uma nova forma de ver as coisas. E isso é uma forma de compartilhar, é uma forma de você passar adiante uma mensagem que está sendo importante para você. Desde já agradeço a sua participação e para a gente deixar isso salvo, para deixar isso gravado, eu vou falar rapidamente sobre o Layout 30. Hoje está fazendo 51 lives que eu estou aqui, desde o dia 26 de abril. Semana passada deu um gap, bebê doente, mas eu tô com esse projeto Layout 30. Primeiro projeto, eu gosto de denominar projeto porque eu sou arquiteta. Sou arquiteta já há 20 anos. Arquiteta que trabalhou com arquitetura, com projetos e tal, e viu dentro dos projetos de arquitetura uma grande insatisfação das pessoas porque elas não tinham as emoções resolvidas. Elas não tinham a vida resolvida pessoal, a vida de relacionamento, a sua vida nos outros aspectos. Quando eu fui me dando conta do que era a minha maior habilidade, não era somente com a arquitetura de fazer espaços criativos, mas sim entender como a gente funciona. Como eu funcionei durante anos e quebrei a cara muitas vezes, como eu comecei a olhar para as coisas e quase acabei com o meu casamento, e hoje eu vejo, caramba, existem formas de você resgatar um relacionamento, existem formas de você resgatar a sua vida financeira, existem formas de você resgatar a sua profissão, a coisa que você quer fazer para você se sentir plena, realizada. A gente se perde no meio do caminho. O projeto Layout 30 vem te trazer um norte, uma direção, te colocar no prumo daqueles ambientes da sua vida. Sabe aquele apartamento que você entra e você abre aquela tua porta do quarto, ela dá direto na sala e você, meu Deus, quem fez esse projeto? Muitas vezes a gente faz isso com a nossa vida, quando a gente vê, a gente está nesse projeto, que as coisas não estão funcionando mais. Então, o convite desses 30 minutos, e é 30 minutos no início da manhã, é justamente para trazer essa luz, essa outra forma de ver as coisas, essa forma de você ir pescando algo que sirva para você, que serviu para mim. Eu estou apenas compartilhando o que serviu para mim, o que eu fui procurar, o que eu fui estudar, o que eu fui entender, compreender, e assim conseguir mudar muito a forma de viver. Principalmente a forma de levar a vida. Eu era uma pessoa que tinha altas crises de gastrite, altas crises de ansiedade, altas crises de, meu Deus do céu, uma agitação, uma aceleração, que ela ainda persiste porque faz parte da minha personalidade. Mas hoje eu entendo, eu compreendo, eu consigo enxergar quando eu estou indo além, quando eu estou dando um passo maior que a minha perna, quando eu estou passando e extrapolando, e quando nesse extrapolar muitas pessoas perdem o controle e às vezes esse descontrole descontrola todo o seu redor, descontrola todas as suas áreas da vida. As coisas da nossa vida, elas vêm como uma resposta. O que você tem hoje é uma resposta. É uma resposta de como você está agindo. Só que por que você age da forma como você age? Você já parou para pensar? Essa reflexão dessa quarta-feira, 22/6/2022. Que eu quero que nessa reflexão de hoje, daqui um ano, você lembre, caramba, eu parei para prestar atenção no que eu faço, como eu faço, aonde que estão baseadas as minhas atitudes. Pois bem, eu vou contar para vocês uma história. Era uma vez uma menininha que nasceu lá no meio de uma família de mais 2 irmãos. E essa menininha, ela simplesmente cresceu da mesma forma que os outros, foi alimentada com o mesmo leite, tinha a mesma casa, usava o mesmo quarto, e assim ela foi crescendo. Ela foi crescendo, e algumas coisas foram acontecendo no seu caminho.
Uma coleguinha que pegou o brinquedo e ela não gostou e ela ficou calada. Uma reação que ela ouviu de alguém na rua quando ela passava com um cachorrinho. Uma situação que ela viu dos pais num conflito. Os avós, algo que ela ouviu e sentiu exatamente o que estava acontecendo com uma outra pessoa que não era ela, mas ela presenciou aquela cena e aquilo ficou muito forte para ela. Essa menininha foi pegando todas essas experiências da vida, onde ela ouviu, onde ela viu, onde ela sentiu. Se ela parar para pensar, hoje ela já tem 30 anos, ela tem 25 anos, ela tem 40 anos, talvez ela tenha 50 anos. Mas essa menininha lá de criança, que foi criada no meio dos outros irmãos, ela é totalmente diferente dos outros irmãos. Mas por que ela é tão diferente dos outros irmãos? Será que ela é a ovelha negra da família? Será que ela veio com tantas diferenças? Será que ela é um gênio difícil, uma personalidade difícil? Porque ela emite opinião sobre as coisas? Porque ela simplesmente se coloca em posição ou ela se fecha? Isso aqui é minha cachorra fazendo barulho, gente. Tem que dar um jeito de ela parar. Quando você vê que as coisas acontecem de determinada forma na sua vida e você reage no trabalho, você reage na sua vida profissional, você reage na sua vida pessoal. Você reage ou age, a reação ela é mais emocional do que a ação é um pouco mais pensada, mas a sua reação ela tem uma ligação direta com a sua emoção. Só que aonde a emoção se forma, aonde a emoção dispara em você, é muito isso. Ela dispara em você a sua emoção, já vou falar sobre isso, Tatiana. Ela dispara em você algum gatilho que você ouviu lá na primeira infância. Você viu, ouviu, sentiu algo na sua infância que fez você ser exatamente do jeito que você é, em suas ações. Porque as suas ações, elas estão... Eu vou precisar parar esse cachorro. Gente, é uma Golden de 7 meses, que ela é impossível. Só um minutinho, gente, não dá pra continuar. Fran, consegue tirar o prato da Lina? Eu não sei se fazer a live aqui. Por favor, obrigada. Vamos ver se a gente tira o prato da Nina. Ela tá com um prato de alumínio fazendo uma bagunça lá em cima. Vamos voltar aqui, não perder. Onde acontecem todas as nossas... Como que elas se formam? As nossas benditas. Benditas porque elas são abençoadas, elas não vêm pra gente por acaso. Tudo que você tem hoje, que você carrega como sua verdade absoluta, como seu modo de ser... Quem é a Tatiana, quem é a Elaine, quem é a Vitória, quem é a Natália que entrou aqui, quem são as pessoas que entraram aqui, o que elas carregam na sua história, determina exatamente as suas ações. Porque a gente traz isso na nossa bagagem, a gente vem com um HD limpinho. Eu tenho um filho de 1 ano, ele tá com um HD limpinho, limpinho. Na verdade não tá mais tão limpinho, ele já tem algo formado aí nesse primeiro ano de vida, que é dele. É pra ele. Assim como foi pra mim o meu primeiro ano de vida. Quando você faz qualquer processo terapêutico para entender por que você está descompensando emocionalmente, por que você não aguenta mais um processo de ansiedade, por que você não aguenta mais pensar com excesso de futuro, ou por que você está num quadro depressivo, aonde os terapeutas mergulham? Lá, no berço, na sua origem, na sua infância. Lá onde eu falei que essa menininha veio com mais 2 irmãos, ela cresceu junto e ela foi tendo algumas experiências na vida que só ela passou. E de acordo com o que ela sentiu naquele exato momento, ela gravou isso para si. Perceba, eu posso colocar 5 pessoas numa mesma sala e dar para elas a mesma experiência. E você tira essas 5 pessoas de uma sala e pergunta para cada uma relatar o que aconteceu. Uma vai falar que não sentiu nada, a outra vai dar maior importância, a outra vai dar foco para o que não era foco. Cada uma vai perceber e sentir algo daquela experiência
com base no que ela carregou já, no base com o que ela já tem na sua formação. Por isso que é tão delicado e tão importante a primeira infância. Isso mesmo. Nossos paradigmas e crenças limitantes, e não são só limitantes, são crenças também que nos fortalecem. Tem dois tipos de crenças aí. Elas são nessa em primeira infância. A primeira infância ela é muito importante, porque ela te constrói tudo. E ela constrói exatamente o que você está sentindo hoje nas suas emoções. Ah, Márcia, eu não concordo, eu acho que não. Vamos prestar atenção? Algo talvez que você não goste que o seu parceiro faça. Algum comportamento dele que você simplesmente não tolera, mas você vem suportando, né, ao longo dos anos. Ah, tudo bem, hoje vai, hoje vem. Mas aquilo fere você. Aquilo fere você e você pode até não falar para o seu parceiro ou para sua parceira, mas lá na frente ou durante o seu dia, aquilo acabou com você. Quantas vezes a gente vê algo que desperta na gente alguma emoção, isso no início do dia, e acaba com o restante do nosso dia. Nos bloqueia, nos trava, nos deixa ali num estado de puxa vida, dá para começar o dia de novo? Quem já sentiu isso? Eu percebo que é tão frágil esse HDzinho do meu bebê lá de 1 ano que está sendo formado, mas ao mesmo tempo ele é tão divino porque é ele que vai ter as experiências dele. O convite que eu faço hoje para você sobre o controle das suas emoções é primeiro entender de onde elas partem, por que elas são o que são, por que elas trazem essa informação para você. Reconhecer que elas existem através de algo que você já viveu. Reconhecer que elas existem sim e elas têm um sentido, não porque você é cabeça dura que você ouviu, não porque você é teimosa, porque você ouve muitas coisas. E aquilo se torna ainda mais verdade. Elas não são verdades para você. Você está fazendo delas uma verdade. A emoção, ela está ligada direto com o nosso pensamento. Eu também tenho 3 filhos, né? E um menino de 1, a Laís de 6 e o Davi de 8. O Davi e a Laís, eles me pegaram numa fase nessas crises existenciais. Hoje eu vejo que eu consigo contribuir com a formação da personalidade muito mais do que Enzo, que tem 1 ano, que hoje já tenho mais conhecimento para lidar com isso. Por isso que é tão importante a gente como adulto entender como nós funcionamos, para nós sim estarmos curados, estarmos bem, para passar isso para os nossos filhos. A importância de ter adultos saudáveis numa sociedade é porque a gente está criando filhos para o mundo. A gente está criando pessoas para o mundo e cada vez mais a adolescência, a juventude está doente. Mas por que a juventude e a adolescência está doente? Porque existem por trás pais doentes. Pais que não estão sabendo lidar com as suas questões emocionais, com os seus pensamentos. Então vamos lá. A gente falou da infância, que a infância vem e traz com a gente toda essa bagagem. Como se fosse uma caixa cheia de experiências. Eu coloco ali a experiência que eu tive com meu pai, a experiência que eu tive com meu colega, a experiência com quem cuidou de mim, a experiência que eu tive na igreja, a experiência que eu tive na escola, a experiência que eu tive na rua, a experiência que eu tive, todas as minhas primeiras vezes de alguma coisa, elas vão ficando ali naquela caixa. Primeira, segunda ou terceira, experiências boas, experiências não tão boas, experiências traumáticas. E que muitas vezes você viveu, ouviu, sentiu algo naquele momento e você se calou porque você tinha até vergonha de falar para outra pessoa. E daí você cria um bloqueio na sua mente. E aquilo fica tão forte para você que aquele pensamento, em determinada situação hoje no seu dia a dia, ele dispara de volta aquele viu, ouvir e sentir que você sentiu lá na infância. E vem e traz para você uma informação que vai desencaixar uma emoção e vai desencaixar uma reação, uma ação sobre aquilo. E aí a tua vida volta sempre ao mesmo lugar. Esse processo de a gente entender como nós funcionamos, como nós reagimos, como nós nos conhecemos, como nós nos aceitamos,
ele é muito mais do que simplesmente um autoconhecimento para eu me sentir melhor, para eu estar bem. Não. Ele é um processo que ele reverbera em todas as outras áreas da sua vida. Porque nós somos exatamente, em todas as áreas da nossa vida, o modo como a gente pensa. O modo como a gente carrega as informações da nossa mente. E a única coisa que a gente consegue controlar, entre aspas, porque entre aspas eu falo, porque a gente precisa treinar muito, é a nossa mente, o nosso pensamento. Existem ferramentas para isso. A programação neurolinguística, PNL, ela vem disso. Programação é de você programar a sua mente. Neurolinguística, as linguagens que a sua mente interpreta sobre as coisas, sobre os fatos que aconteceram na sua vida. Assim como aquela criança, como meu filho de 1 ano, está sendo programado todos os dias com as informações que ele está recebendo, que ele está vendo, ouvindo, sentindo, que faz parte do ambiente que ele vive, olha a importância do ambiente. Faz parte do ambiente que ele vive familiar, o ambiente que ele vê a relação dos pais, a relação dos irmãos. Ele é o irmão mais novo, ele veio depois de 6 anos, ele veio num outro contexto. Ele tá criando a sua sacola, a sua bagagem que ele vai levar para a vida adulta. Nós criamos isso, é com isso que a gente faz o que a gente faz, é com isso que a gente age da forma como a gente age, é isso que a gente reage da forma como a gente reage. Não é o fulano que te tirou do sério ontem. Não é a fulana que me tirou do sério ontem. Não é alguém que eu não sei lidar. É sim algo que essa pessoa faz que dispara em você. Algo que te remete a você agir da mesma forma como você não gostaria. Controlar as emoções é muito entender onde o nosso pensamento está indo. Que caminho ele está seguindo. E daí eu venho e boto ele de volta. Não é bem assim. Isso não acontece da noite pro dia. Não é eu falando pra você aqui que vai ser... Só que ele falando pra você aqui, ele é um gatilho pra você prestar atenção. Prestar atenção. Entender por que eu tô hoje tão triste? Por que eu tô tão acelerada? Por que eu tô ansiosa? Por que eu tô com esse pensamento que não sai da minha mente? Por que eu tô... Agora é o gatinho, viu, querendo sair da sala aqui. Por que eu tô querendo fazer algo que eu já sei que não vai dar certo? Por que eu tô cometendo sempre os mesmos erros na minha vida? Pensamento, o que você pensa sobre determinada questão. A emoção que aquilo gera em você vai gerar a sua ação. Porque nós somos humanos. Nós não somos máquinas. É isso que nenhum robô consegue fazer. Nós temos um pensamento, esse pensamento remete a alguma coisa do nosso passado, ou alguma experiência nossa, ou um novo hábito que você quer implantar. Ele vai gerar uma emoção em você, e essa emoção vai gerar uma ação. E essa ação vai botar você em movimento, em algo, ou negativo, ou positivo, mas vai te colocar em movimento. E o que você vai ter lá na frente de resultado vai ser fruto desse pensamento. Parece tão complexo, mas é ao mesmo tempo tão simples. Quando a gente começa a ver os pontos que a gente tem na vida são os mesmos. Ontem a gente estava até conversando sobre merecimento. A questão de você merecer algo, de estar vivendo, passando por algo. E me veio muito forte, uma coisa que eu ouço e eu acho que tem total sentido. Eu tenho certeza que tem total sentido. A gente tem tudo que a gente merece, bom e ruim. A gente tem tudo que a gente merece. Vem cá, Miquinha. Vem cá. A gente tem exatamente tudo da forma como a gente precisa. Ó, gente, é esse serzinho aqui que tá fazendo barulho hoje. Agora na porta. Essa é a Nequinha. Ela já tem 11 anos. É, Nequinha. Então a gente tem exatamente tudo que a gente merece.
Eu não gostaria de estar assim, mas isso está se repetindo na minha vida. Mas o que você tem feito nos últimos anos que tem te levado a isso? O que você tem feito nesse exato momento que você está voltando para o mesmo ponto? Sabe aquela sensação que a semana está passando e hoje é 22 de junho de 2022? Eu adoro esses números assim, 22. Eu sou bem simétrica assim, sabe? Eu gosto das coisas bem balançadas assim. Ela é fofinha. Exatamente nessa questão que a gente vê aonde que a gente... acabei de me perder no raciocínio, né? Falei da gatinha, me perdi no raciocínio. Mas é nessa questão que a gente se perde. É simplesmente a gente não entender como que a gente funciona. Vou botar no chão. O convite de hoje é preste atenção a tudo que você está tendo como resultado. É fazer o caminho inverso. Qual é o resultado que você tem hoje nesse layout da sua vida, nesse projeto layout de vida, no seu relacionamento, na sua área financeira, no seu profissional, no seu espiritual, na sua saúde, as 5 grandes áreas da vida. Esse resultado que você tem hoje, ele está sendo resultado de que emoção? De que ação ou não ação? Depois de que ação ou não ação, de que emoção? E essa emoção está vinculada em qual pensamento? Perceba que existe um caminho para você chegar no resultado. Pensamento, emoção, ação, resultado. É fundamental isso. A meditação, ela aquieta a nossa mente. Por que meditar é tão gostoso? Por que orar é tão prazeroso? Por que coisas que te conectam, se desconectam um pouco com o teu agir, eles fazem você parar e refletir. Deixa eu entender por que acontece isso. E daí assim, pra gente poder ficar em paz, existem alguns processos. Primeiro é entender e compreender que essa emoção, essa ação, esse resultado que a gente está tendo hoje, ele está derivando de um pensamento, sim, de algo que aconteceu com a gente. E o que aconteceu com a gente foi simplesmente para nós, não foi conosco. Então ressignifique tudo o que aconteceu. Eu ouvi muito os meus pais, isso é meu, tá? Eu ouvia meus pais brigando, eu ouvia um conflito na minha casa, eu ouvia questões de relacionamento muito fortes na minha casa que me marcaram na infância. Eu se me senti abandonada, me senti rejeitada, eu sofri muito isso. Mas era a minha mentalidade de criança. Mas isso me foi útil para quê? Isso foi útil para quê na minha vida? Por que eu sou o que sou e faço o que faço e tenho os resultados que eu tenho devido a isso que eu carrego? Isso é útil em algum contexto. Tudo é útil em algum contexto. Porque se as coisas fossem muito perfeitas, a gente não evoluiria. A gente não seria do A para o B. Pensa, se aquela rodinha ela não tiver um empurrão, ela não anda. Precisa de um tranco, precisa colocar em movimento. E para colocar em movimento, você precisa de passar por o que você passou. Honrar a sua história é o primeiro passo para você poder entender um pouco mais as suas emoções de hoje. Trazer você para refletir sobre como você pensa, o que você é, traz um bem danado para sua vida. Eu percebo que muitas vezes, quando eu tô no meio de uma situação que eu não sei o que fazer, eu era justamente aquela pessoa que falava assim, quando começava alguma discussão, eu tinha vontade de ir falando. Eu sempre fui assim. A pessoa começa a falar junto. A pessoa começa a falar junto. Isso cada vez mais, a cada dia que passa, eu tô aprendendo a grande máxima da vida, que a gente tem apenas uma boca e 2 ouvidos. A nossa boca, ela causa na outra pessoa uma outra emoção. E essa outra emoção que a outra pessoa está recebendo de você, nem sempre é o que você quer passar, porque você também está num estado de emoção alterado. E nesse momento, quando a gente está no meio de uma discussão, está no meio de algo que você está se descontrolando, qual que é a minha primeira ação? Ou melhor, qual que é a minha primeira não ação?
parar. Parar, observar, refletir. Eu mudei muito meu comportamento em relação a isso. Essas 3 coisas, parar, respirar e refletir. PRR. Pegue hoje para você. Leve para sua vida. Pare, respira e reflita. Por que eu estou do jeito que eu estou? Por que isso está me levando para algo que eu talvez fale agora? São questões de segundo, mas é nesses segundos que a gente destrói uma relação. É nesses segundos que você causa mágoas em outras pessoas. É nesse segundo que você estraga você mesmo o seu dia, o seu pensamento. Porque quando você não sabe se controlar, se perceber e você vai extrapolando isso, a reflexão é mais para você maléfica do que para o outro. Você pode realmente acabar com relação, acabar com tudo, mas você vai carregar aquilo ainda com você. Porque você não resolveu, você simplesmente vai. Quem mais se viu numa situação dessa? Que depois você diz, caramba, não precisava ter feito isso, não precisava ter agido dessa forma. Eu poderia ter esperado um pouco mais. Tem pessoas que têm já essa habilidade, mas muitas não têm. Ou, nesse parar, respirar e refletir, guardam tudo de certa forma que aquilo também faz mal. Então existe um caminho do meio. Existe um caminho que você para, reflete, respira e entende qual que é o seu funcionamento, e daí sim você tem a sabedoria de falar. Não é para você se calar, não é para você engolir tudo aquilo a seco para você, mas sim dar tempo de você processar e tempo de compreender a visão da outra pessoa. Com certeza. Porque o que mais a gente... Os filhos, marido, pai, mãe, a gente tem uma intimidade que a gente extrapola. Por que as coisas acontecem na nossa vida justamente nesse círculo familiar e no círculo do relacionamento? Porque ali a gente não tem... A gente é nós e nós, né? Quem sabe mais quem nós somos são nossos maridos, nossos parceiros, nossos filhos. Sabem exatamente como nós somos. Às vezes eles conhecem mais a gente do que a gente mesmo. Porque ali não tem máscaras, não tem filtro, não tem nada. Ali você e você. Se você está tendo algum tipo de máscara ou filtro dentro de uma relação dessa, pode ter certeza que essa relação vai dar zica em algum momento. Vai dar manhaca. Porque não dá para sustentar. Você é o que você é, a sua essência. E nesse momento que você está ali se descompensando, a reflexão de parar, refletir, respirar, é segundos, é 1 minuto. Às vezes você precisa de 10 minutos. Mas é muito, muito, muito melhor você calar naquele exato momento e pensar antes de falar se aquilo que você vai falar é seu, é emoção sua, se você quer julgar o outro, se você quer agredir o outro, se você quer ter razão sobre as coisas, ou se realmente você quer ter um diálogo com a outra pessoa. O controlar as emoções está relacionado diretamente com relacionamentos e casamentos, porque a gente precisa das outras pessoas. A gente precisa saber se colocar, saber se comunicar, saber viver com outra pessoa. E para isso a gente precisa entender como nós funcionamos e como o outro funciona. E você só vai perceber isso à medida que você realmente refletir de como você funciona. Faz sentido isso para você? Hoje eu percebo exatamente como eu funciono. Ontem mesmo veio algumas situações. Veio umas situações bem interessantes que eu precisei respirar, parar. Inclusive, eu acho que até meu marido estranhou e falou assim, você tá quieta? Eu não era assim. Quando a gente começava a conversar, eu já vinha com inúmeras explicações, como se eu tivesse assim, deixa eu pegar meu guia. É a seguinte, por quê? Porque eu queria ter razão sobre as coisas. Ter razão não te leva a lugar nenhum. É seu ego, é seu orgulho. Controlar as emoções tem muito a ver quando você quer realmente estabelecer uma relação. E daí você se desarma. Deixa eu entender. Deixa eu entender por que eu tô agindo assim. O que lá tá me disparando que eu me sinto insegura, que eu me sinto incapaz, que eu sinto que isso não é pra mim, que eu sinto que vai dar errado de novo, que eu sinto que eu não faço nada bem feito.
Porque isso são emoções que a gente carrega, são pensamentos que a gente carrega. Não são emoções, são pensamentos que carregam na gente, que a gente carrega, que vai gerar uma emoção e vai gerar uma ação ou não ação. É esse pensamento. Cara, de novo, tá acontecendo isso na minha vida. Tá vendo que existe todo um caminho? E quando a gente vai ficando mais velha, né? Ruguinhas, linhas de expressão, cheio de cabelo branco, não sei o quê. Mas o corpinho é de 20 ainda. Com muito esforço, o corpinho é de 20. Porque são coisas que eu consigo controlar. E daí, assim, você começa a olhar para tudo e dizer, bom, onde eu consigo agir com maior sabedoria? Aonde eu consigo agir com maior leveza? Aonde eu consigo estar junto de pessoas que eu gosto tanto e colocar as coisas sem virar um atrito? Aonde eu consigo contribuir e não só querer tomar daquilo ou exigir do outro? Fica uma relação desgastante, uma relação pesada, tudo pesa. O controle das suas emoções de hoje justamente trouxe para você essa visão, para você entender de onde vem a sua emoção. Ela vem do seu pensamento, daquele pensamento talvez que você ouviu, viu, sentiu na sua infância, alguma experiência sua. E lá na sua infância você jogava, pegava a bola e saía do jogo. Lá na infância você se emburrava e se trancava no quarto. Talvez você veja adultos fazendo isso hoje. Entendeu? Se ele está vivendo no adulto ou se ele está vivendo na criança. Aquele adulto hoje que se emburra e sai da sala, que pega a bola e sai do jogo, ou que aponta o dedo para o outro, procura um culpado, ainda está na infância. Ainda está com um comportamento de criança. E se você está fazendo isso, preste atenção. E perceba que você precisa estar como adulta no mundo de adultos. E estar como adulto é aquela questão de olhar e dizer, meu, o que eu posso fazer com isso? Que presente é esse que veio para mim? Isso mesmo. Tem uma das coisas que eu quero estudar é justamente sobre isso, sobre abusos, na área da psicanálise, que é uma área que eu estou começando a estudar. É justamente entender um pouco desses processos, desses abusos que sofreram. O abuso não é só abuso sexual, é abuso verbal, é abuso físico de força mesmo. Só que daí hoje tem coisas que se extrapolam, né, Tatiana? Existem coisas que se perdem nos limites. E onde a gente encontra o caminho do meio? Por isso que é tão importante a gente entender como adultos, como pais, como pessoas que querem deixar algo no mundo. Se você ouviu honre seu pai e sua mãe, se você ouviu que honrar pai e mãe é o que te leva para a eternidade, como existe isso escrito na Bíblia, e honrar pai e mãe está lá na constelação, é o primeiro princípio que a gente tem para obedecer, honre seu pai e sua mãe. Eles vieram primeiro. Como que você honra eles? Deixando um legado. Qual que é o legado? São filhos bem resolvidos para o mundo. É o seu maior legado. O maior presente para a humanidade é outros seres humanos, e tem uma gravidinha aí, e esses outros seres humanos vindo por seres humanos curados, seres humanos leves, felizes, sabendo resolver esses conflitos. Repetimos mesmo, porque está tudo gravado na nossa mente. E eu acredito cada vez mais que isso que está vindo, olha só, a gente fechar aqui que eu já estou passando dos meus 30 minutos. Esses padrões que a gente tem da nossa infância, da nossa família. Vamos pegar a nossa família, na nossa árvore lá? Tá aqui a gente embaixo, pai e mãe, os avós. E daí você vê vários padrões na vida. Padrões em relacionamento, padrões em problemas familiares, padrões financeiros, padrões de vida. Você vê várias coisas que se repetem. E daí vem com aquela coisa, isso é o meu karma da família. Se você está prestando atenção nisso e isso está doendo para você, eu acredito que é para você veio diferente. Se isso dói em você e você falando, cara, eu não quero isso para mim, é para você fazer diferente.
É para você ter outra ação sobre aquilo, tá vendo de presente para você mudar o rumo da sua história. Se você quebrar isso na sua família, os seus filhos não vão levar isso para você. Eles não vão levar adiante. Tá vendo como é importante a gente se entender em todos os aspectos da vida? Porque só assim a gente consegue passar para os filhos a nossa verdade, e não é a verdade deixando a conta bancária deles cheia de dinheiro, uma empresa para eles cuidar. Nem sabe se eles vão querer fazer isso, mas sim deixando eles estruturados mentalmente e espiritualmente, que é as únicas coisas que a gente pode deixar nos nossos filhos, é a estrutura mental e espiritual, e eles cuidam do caminho deles. Mas eles vão pegar essas experiências que eles viram, ouviram e sentiram da gente, e eles podem até ser maiores, eles estão pegando isso como base. Hoje você pega isso dos seus pais. Cada coisa que acontece na minha vida, que eu penso, caramba, por que chegou nesse estado? Por que eu deixei chegar assim? Eu deixei chegar assim porque eu não agi, talvez como minha mãe deveria ter falava lá. Ou ao contrário, eu agi como minha mãe falava. E eu falei que eu queria fazer diferente, mas eu tô fazendo igual. As nossas ações, os nossos resultados estão na cadeia do nosso pensamento. Resultado, ação, emoção, pensamento. E esse pensamento foi construído pelo que você viu, ouviu e sentiu. Essa é a reflexão dessa quarta-feira. Se você gostou, faz um print e marca aí. Porque eu acho que é uma informação tão importante de a gente compreender como a gente funciona. Porque isso é reflexo não só pra gente, é reflexo pro mundo. Né? A gente não vive numa bolha isolada. Eu não moro no Alasca, eu não moro numa caverna. Eu moro aqui. Aqui é o meu lugar. E meu lugar tá aqui com vocês às 7h27, mesmo tendo péssimas noites de sono por causa do bebê doente. Eu vejo que existe um propósito de eu passar a mensagem do que eu passei, de contribuir com a sua vida. Assim como eu recebi tanta coisa. É isso, gente. Que a sua quarta-feira seja iluminada, que você consiga perceber o PRR. Vamos botar o PRR e o PA? P de parar, respirar, refletir, pensar e assim agir. São 5 coisas que pode ter na sua mão. Pare, reflita, respire. Pare, respire, reflita, pense e haja. Isso te dá simplesmente o controle das suas emoções. Você entender tudo isso que funciona em você. Obrigada, gratidão, viu? Ele tá sendo curado assim. Em nome de Jesus, ele tá quase bonzinho aí. Tá quase 100%. Depois de procurar antibiótico pela cidade inteira de São Paulo, a gente conseguiu. Porque por incrível que pareça, existia falta de amoxicilina e clavulanato, que é coisas básicas para respiração. Existia falta em São Paulo. E a gente conseguiu achar, enfim, e agora ele tá... Desde ontem ele começou a ter uma melhora absurda no apetite, em tudo. Ele só tá agora descompensado no intestino, porque daí criança é assim, né? Até a gente. Bom dia, querida! Essa gravidinha querida, linda. É isso, gente. Fiquem com Deus, que tenha contribuído para a vida de vocês. Se você gostou, eu vou deixar salva essa live. Vai lá, compartilha. Daqui a pouco ela entra lá, porque eu tenho uma sequência de postagens aí. Mas ela entra ainda hoje. Você vai lá e compartilha. E comenta, faz um print. E amanhã eu te espero às 7h27. Tenha uma excelente quarta-feira. Beijo. Fiquem com Deus.